O que você faria se fosse forçado a se casar? E se esse casamento, nascido da solidão e de segredos, se transformasse na mais improvável das histórias de amor? Esta não é uma fábula com príncipes e princesas, mas a vida real, com suas dores e suas reviravoltas. Uma história onde o amor, muitas vezes, brota nos lugares mais áridos, transformando um contrato frio em um laço inquebrável. Em Minas Gerais, no ano de 1905, a fazenda Santa Cruz se estendia por terras vastas, mas seu brilho, antes imponente, estava desbotado. Um silêncio pesado pairava sobre a casa grande, como um lençol de poeira cobrindo as lembranças de um passado mais feliz. Ali vivia Carlos, um homem de 35 anos, cuja alma parecia tão desgastada quanto as madeiras da varanda. Há 3 anos, a morte de sua esposa, Mariana, arrancara dele não apenas a companheira, mas também a alegria de viver. Carlos se tornara um vulto em sua própria casa, um homem fechado para o mundo, carregando o peso da perda como um fardo invisível. Longe da melancolia da fazenda, em um pequeno vilarejo, Júlia lutava contra o desespero. Aos 22 anos, órfã e sem amparo, ela carregava um segredo que, naquela época, significava a ruína para uma mulher. Estava grávida. O caixeiro viajante que a seduzira e prometera um futuro simplesmente desaparecera, deixando-a com a vergonha e a incerteza de um futuro sem nome para seu filho. Júlia sonhava apenas em encontrar um pai para a criança que crescia em seu ventre. Uma forma de proteção em um mundo que não perdoava mães solteiras. A história de Carlos e Júlia estava prestes a se cruzar, não por acaso ou por paixão, mas por uma necessidade brutal. O que os uniria seria a dor compartilhada, a busca por um propósito, a esperança de que, talvez, daquele casamento arranjado, pudesse nascer algo mais. Algo que fosse além da conveniência e da obrigação. Algo que curasse as feridas de ambos. A fazenda Santa Cruz era um retrato fiel do seu dono. As paredes descascadas, os jardins outrora floridos agora tomados pelo mato, tudo falava de abandono. Carlos, apesar de seu corpo forte e talhado pelo trabalho no campo, tinha os olhos opacos, sem o brilho que a vida deveria ter. A morte de Mariana o havia transformado. Ele ainda era um homem justo, e à sua maneira, caridoso com seus empregados, mas a leveza, a risada fácil, tudo isso se fora. Sua casa era um reflexo de sua alma, limpa apenas o suficiente, empoeirada nos cantos, sem o toque feminino que um dia a preenchera. Era um lugar onde o silêncio era a única melodia. As tias de Carlos e o padre Inácio, o pároco local, observavam com preocupação o definhar do homem. A solidão, eles sabiam, era uma doença traiçoeira. O padre, um senhor de olhar bondoso e sabedoria antiga, tentava, a cada visita, quebrar a carapaça de Carlos. «Meu filho», dizia ele, «uma casa precisa de uma mulher. Não apenas para a lida, mas para a alma. Um homem não foi feito para viver só». Carlos ouvia, mas seus ouvidos pareciam surdos aos conselhos, seu coração ainda preso às lembranças de Mariana. O padre não falava de amor romântico, não de imediato. Ele falava de companhia, de um propósito, de uma presença que pudesse, aos poucos, trazer de volta à vida aquele homem e aquela casa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A fazenda Santa Cruz era um retrato fiel do seu dono. As paredes descascadas, os jardins outrora floridos agora tomados pelo mato, tudo falava de abandono. Carlos, apesar de seu corpo forte e talhado pelo trabalho no campo, tinha os olhos opacos, sem o brilho que a vida deveria ter. A morte de Mariana o havia transformado. Ele ainda era um homem justo e, à sua maneira, caridoso com seus empregados, mas a leveza, a risada fácil, tudo isso se fora. Sua casa era um reflexo de sua alma. Limpa apenas o suficiente,
empoeirada nos cantos, sem o toque feminino que um dia a preenchera. Era um lugar onde o silêncio era a única melodia. As tias de Carlos e o padre Inácio, o pároco local, observavam com preocupação o definhar do homem. A solidão, eles sabiam, era uma doença traiçoeira. O padre, um senhor de olhar bondoso e sabedoria antiga, tentava, a cada visita, quebrar a carapaça de Carlos. "Meu filho", dizia ele, "uma casa precisa de uma mulher. Não apenas para a lida, mas para a alma. Um homem não foi feito para viver só." Carlos ouvia, mas seus ouvidos pareciam surdos aos conselhos, seu coração ainda preso às lembranças de Mariana. O padre não falava de amor romântico, não de imediato. Ele falava de companhia, de um propósito, de uma presença que pudesse, aos poucos, trazer de volta à vida aquele homem e àquela casa. Carlos tinha 35 anos, mas a tristeza o envelhecera. Sua rotina era monótona, ditada pelo sol e pelo trabalho árduo da fazenda. Acordava antes do amanhecer, cuidava dos negócios, supervisionava os colonos e voltava para uma casa vazia, onde apenas os fantasmas de suas memórias faziam companhia. A mesa de jantar, antes farta e cheia de conversas, agora era um lugar de refeições rápidas e solitárias. A cama de casal, grande demais para um só, era um lembrete constante da ausência de Mariana. Ele se tornara um mestre em evitar a dor, mas essa evitação o aprisionava. O padre Inácio, no entanto, era persistente. Ele via em Carlos um bom homem, apenas perdido na escuridão. E via na Fazenda Santa Cruz um patrimônio que não merecia o abandono. Mais do que isso, via uma oportunidade para que duas almas, cada uma à sua maneira, pudessem encontrar um porto seguro. Ele sabia que o amor verdadeiro, nem sempre começa com um raio e um trovão. Às vezes, ele se constrói, tijolo por tijolo, a partir da necessidade e da compaixão. As tias de Carlos, por sua vez, tentavam de tudo. Mandavam quitutes, faziam visitas inesperadas e até tentaram apresentar-lhe algumas moças da região. Mas Carlos as afastava com um olhar distante ou com a desculpa do excesso de trabalho. "Não preciso de ninguém", ele resmungava, embora seu corpo e sua alma gritassem o contrário. A fazenda, que um dia fora motivo de orgulho, agora era um fardo silencioso, uma herança que ele administrava com a eficiência de um homem de negócios, mas sem a paixão de um proprietário. O antigo esplendor da Santa Cruz era visível nos detalhes. Os azulejos portugueses na varanda, os lustres empoeirados na sala de visitas, os móveis de jacarandá cobertos por lençóis brancos. Tudo ali contava a história de uma família rica e influente, que agora se resumia a um homem solitário. A ausência de uma figura feminina era palpável. Não havia flores frescas nos vasos, nem o cheiro de bolo assando na cozinha, nem o burburinho de conversas alegres. Apenas o eco dos passos de Carlos e o vento uivando pelas frestas. O padre, em sua sabedoria, entendia que Carlos não procurava um amor arrebatador, mas uma presença. Alguém que pudesse trazer ordem ao caos da casa e, talvez, um pouco de luz à escuridão de sua alma. Uma companheira que não exigisse dele o que ele não podia dar, um coração inteiro, ainda em luto. Ele sabia que a proposta que estava prestes a fazer seria inusitada, talvez até chocante para alguns, mas ele acreditava que era a única chance de salvar Carlos da solidão eterna e, ao mesmo tempo, oferecer um futuro a uma jovem em desespero. Ele via a mão de Deus agindo nos caminhos mais tortuosos. A fazenda precisava de uma senhora, e Carlos precisava de uma razão para viver além do passado. Carlos, em sua teimosia silenciosa, relutava em aceitar a ideia de uma nova companheira, mas a necessidade prática começava a falar mais alto que sua dor. Ele via a fazenda se deteriorar ainda mais. A ausência de uma figura feminina na gestão da casa era evidente em cada canto empoeirado. O padre Inácio, com sua insistência gentil, o fez enxergar
que não se tratava de substituir Mariana, mas de preencher um vazio funcional que a fazenda e ele mesmo sofriam. Era uma questão de ordem, de manutenção. Ele, no fundo, sabia que o padre tinha razão, mesmo que seu coração ainda se recusasse a admitir. A casa precisava de vida, e ele, de certa forma, também. Foi nesse cenário de resignação e necessidade que surgiu Júlia. Ela tinha 22 anos, mas a vida já a havia marcado com uma maturidade precoce. Sua beleza era discreta, quase escondida pela palidez e pela fragilidade que a envoltório. Órfã desde cedo, Júlia vivia de favor na casa de uma tia distante, uma mulher de poucas posses e menos ainda paciência. A vida de Júlia era um fardo, uma existência à margem, sem perspectivas ou futuro. Ela era, na verdade, uma alma perdida, buscando um lugar para pertencer. Mas Júlia guardava um segredo que a tornava ainda mais vulnerável e desesperada. Ela estava grávida. O pai da criança era um caixeiro viajante, um homem de promessas vazias e coração instável, que desaparecera tão rapidamente quanto surgira em sua vida. A desgraça de uma mãe solteira em 1905 era algo que poucos podiam sequer imaginar. Era a condenação social, a exclusão, a pobreza extrema. Júlia sabia que não havia lugar para ela e seu filho na sociedade da época, especialmente sem um nome, sem um protetor. Seu desespero era palpável, uma angústia que a consumia dia e noite. Ela precisava de um pai para seu filho, não apenas um provedor, mas alguém que pudesse dar um nome, um status, uma chance de vida decente ao pequeno ser que crescia dentro dela. A intervenção do padre Inácio, mais uma vez, foi crucial. Ele conhecia a situação de Júlia, a vergonha e o medo que a perseguiam. E ele viu ali, naqueles dois destinos tão diferentes, uma oportunidade única. De um lado, Carlos, um homem em luto que precisava de uma presença para retomar a vida e a fazenda. Do outro, Júlia, uma jovem à beira do abismo, precisando de proteção e um nome para seu filho. O padre, com sua visão aguçada, enxergava além das aparências e das convenções sociais. Ele não via um romance, mas uma solução prática e, talvez, divina. Uma chance de salvar duas almas que, sozinhas, estavam condenadas à infelicidade. Para ele, era uma oportunidade de redenção para ambos. Carlos, que vivia no passado, poderia encontrar um novo propósito. Júlia, que vivia no medo, poderia encontrar segurança. O padre acreditava que o amor, o verdadeiro amor, poderia nascer não de paixões ardentes, mas de compaixão, respeito e necessidade mútua. Ele via a mão de Deus agindo nos caminhos mais inusitados, tecendo destinos que, à primeira vista, pareciam incompatíveis. O casamento arranjado, tão comum naquela época, seria em suas mãos um instrumento de misericórdia. Ele pensava em como a vida era cheia de reviravoltas e como, às vezes, as soluções mais improváveis eram as que traziam mais paz. Ele, então, começou a traçar seu plano, com a certeza de que estava agindo para o bem maior. O padre Inácio, com seu olhar bondoso e sua fé inabalável, preparava-se para ser o elo entre Carlos e Júlia, duas pessoas que, sem sua intervenção, jamais se encontrariam, e muito menos se uniriam em matrimônio. Ele sentia que havia algo de predestinado naquele encontro, um propósito maior que transcenderia as circunstâncias infelizes que os levaram até ali. A fazenda Santa Cruz, outrora um símbolo de decadência, estava prestes a testemunhar o início de uma nova história. Uma história que começaria não com amor, mas com a mais profunda das necessidades. O padre Inácio, então, convocou Carlos para uma conversa definitiva. Sentados na varanda da fazenda, com o sol da tarde pintando o céu de tons alaranjados, o padre expôs sua proposta. Ele falou de Júlia com a compaixão de um pai, descrevendo sua situação desesperadora, a gravidez, o abandono,
a falta de perspectivas. Mas ele não se limitou a pedir caridade. Ele apresentou o casamento como uma transação, um acordo de necessidades mútuas. Júlia ofereceria o cuidado que a casa de Carlos tanto precisava, a presença feminina que afastaria a solidão e a desordem. Em troca, Carlos ofereceria a Júlia e seu futuro filho um nome, proteção e um lar. As condições eram claras, ditas com a voz calma, mas firme do padre. Não se tratava de amor romântico, ele enfatizou, mas de um compromisso de respeito e responsabilidade. Júlia seria a senhora da casa, zelaria pelo conforto e pela ordem, e Carlos seria seu protetor, garantindo que ela e a criança tivessem um futuro digno. Ele sabia que estava pedindo muito de Carlos, um homem em luto, mas também sabia da bondade que ainda residia em seu coração, por trás da fachada de amargura. Carlos ouviu tudo em silêncio. Seus olhos, antes fixos no horizonte, agora desviavam para o chão empoeirado da varanda. A ideia de ter outra mulher em sua casa, de compartilhar sua vida com uma estranha, era perturbadora. Mas a lógica do padre era irrefutável. A fazenda precisava de uma senhora. Ele precisava de alguém que cuidasse das coisas, que trouxesse vida de volta àqueles cômodos vazios. E no fundo, ele estava cansado. Cansado da solidão, cansado da desordem, cansado de lutar contra a corrente de sua própria tristeza. Depois de um longo suspiro, Carlos finalmente aceitou. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Contudo, impôs sua própria condição, uma que ecoava sua dor e seu desejo de proteção. Sem romance, padre, sem cobranças, ela fará o que for preciso aqui, mas não me peça um amor que não posso dar. Era um limite claro, uma barreira erguida para proteger o que restava de seu coração. Ele não queria ilusões, nem falsas esperanças. Queria apenas a praticidade, a solução para um problema. O padre Inácio assentiu, compreendendo a profundidade daquele pedido. Ele sabia que o tempo, e talvez um milagre, poderiam mudar o coração de Carlos, mas por ora, a praticidade era o suficiente. Júlia, por sua vez, recebeu a notícia da proposta com uma mistura avassaladora de alívio e pavor. Alívio por ter uma saída para sua situação desesperadora, por saber que seu filho teria um nome e um teto. Pavor por se entregar a um homem que mal conhecia, por entrar em um casamento sem amor, por carregar um segredo que poderia destruir tudo. Ela via o casamento como uma salvação, sim, mas também como uma condenação a uma vida de aparências e sacrifícios. Mas o desespero falava mais alto. A imagem de seu filho, crescendo dentro dela, a impulsionava. Ela aceitou com a cabeça baixa, os olhos marejados, mas com uma determinação férrea. Seu plano era simples, embora arriscado, esconder a gravidez o máximo possível. Ela esperava que, uma vez que o bebê nascesse, Carlos, por piedade ou por um senso de dever, a aceitasse e aceitasse a criança. Era uma aposta alta, um jogo perigoso, mas era a única chance que tinha. Ela se agarrava a essa esperança tênue, a esse fio de compaixão que poderia surgir no coração do homem que em breve seria seu marido. O padre Inácio, observando a jovem, notou a resignação em seu olhar, mas também uma força silenciosa. Ele sabia que Júlia era mais forte do que parecia e que, apesar das circunstâncias, ela faria o que fosse preciso para proteger seu filho. Ele rezou por ambos, por aquele casamento arranjado que nascia da dor, mas que ele esperava que florescesse em algo belo e verdadeiro. A fazenda Santa Cruz estava prestes a receber sua nova senhora, uma mulher com um segredo e um coração cheio de esperança e medo. O destino de Júlia e Carlos estava traçado, e o padre, com um suspiro, deixou que o tempo e a providência seguissem seu curso. Ele acreditava que, mesmo nas situações mais adversas, a vida sempre encontrava um caminho. O dia do casamento chegou sem alarde,
sem a alegria e o burburinho típicos de uma união. Foi uma cerimônia simples, quase silenciosa, na pequena capela da fazenda, que há anos não via um evento tão significativo ou tão melancólico. Não houve festa, nem convidados além dos essenciais. O padre Inácio, as poucas tias de Carlos, já idosas e com olhares curiosos, e um ou outro funcionário mais antigo da fazenda, que observavam a cena com uma mistura de apreensão e respeito. Não havia flores exuberantes, apenas algumas margaridas brancas colhidas no campo, sem pretensão. Júlia, com seus 22 anos, vestia um vestido simples de algodão, branco, mas propositalmente largo, escolhido com o cuidado de quem tenta esconder o inevitável. A barriga de 3 meses, embora ainda discreta para os olhos menos atentos, já era uma presença constante em sua vida, um lembrete pulsante do segredo que carregava. Ela sentia um enjoo persistente, não apenas do corpo, mas da alma, uma náusea que misturava nervosismo, medo e uma pontada de esperança. Seus olhos, antes marejados, agora estavam fixos no altar, evitando qualquer contato visual, especialmente com Carlos. Carlos, por sua vez, estava impecável em seu terno preto habitual, o mesmo que usava para ir à cidade ou para ocasiões mais formais. Sua expressão era fechada, quase inexpressiva, como se estivesse cumprindo uma obrigação tediosa. Não havia brilho em seus olhos, nem um sorriso forçado. Era o retrato da resignação, de um homem que se submetia ao destino com uma seriedade quase dolorosa. Ele não olhava para Júlia. Mantinha o olhar distante, perdido em pensamentos que ninguém ousava decifrar. Ao final da cerimônia, o padre Inácio, com sua voz suave, declarou-os marido e mulher. Não houve beijo, nem um abraço. Apenas um aperto de mão formal, quase impessoal, trocado entre eles, selando um contrato, não uma paixão. As tias de Carlos, acostumadas com as formalidades da época, notaram a ausência de carinho, mas não se atreveram a comentar. Aquele casamento era diferente e todos sentiam isso. Logo após a breve bênção final, a charrete de Carlos, puxada por 2 cavalos fortes, aguardava-os para a viagem de volta à fazenda Santa Cruz. A estrada de terra batida, que serpenteava por entre as colinas de Minas Gerais, parecia ainda mais longa naquele dia. Júlia e Carlos sentaram-se lado a lado, mas separados por um abismo de silêncio. O único som que preenchia o ar era o ranger das rodas da charrete, o galope dos cavalos e o canto distante dos pássaros. Júlia, apertando as mãos no colo, sentia o coração acelerado. Cada solavanco da charrete era um lembrete de sua condição. Um temor de que o segredo pudesse ser revelado antes da hora. Ela olhava para a paisagem que passava rapidamente, tentando se distrair, mas a imagem de Carlos, tão perto e ao mesmo tempo tão distante, era constante em sua mente. Ele permanecia imóvel, os olhos fixos na estrada, um perfil duro, sem qualquer abertura. Para ela, aquela viagem era uma travessia para o desconhecido, para uma vida que não escolhera, mas aceitara por necessidade. O medo a dominava, mas a determinação de proteger seu filho era uma chama que queimava forte em seu peito. Ela prometeu a si mesma que faria o que fosse preciso, enfrentaria o que viesse para dar um futuro digno à criança que carregava. A fazenda Santa Cruz, outrora um nome distante, agora se tornava seu novo lar, seu novo desafio, seu novo castigo e, quem sabe, sua salvação. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, enquanto a charrete se aproximava lentamente do portão da fazenda, onde uma nova vida, cheia de incertezas, aguardava por eles. A realidade do castigo se abateu sobre Júlia com a chegada à fazenda Santa Cruz. A imensa casa, que de longe parecia um ponto majestoso na paisagem, de perto revelava uma melancolia profunda. As janelas escuras pareciam olhos vazios,
e o silêncio que a envolvia era quase palpável, quebrando a pouca esperança que Júlia ainda nutria. Desceu da charrete com um nó na garganta, sentindo o peso de cada passo no chão de terra batida que levava à porta principal. Carlos, sem dizer uma palavra, abriu a porta e a convidou a entrar com um gesto breve da mão. O interior da casa era tão sombrio quanto o exterior, com móveis grandes cobertos por lençóis empoeirados em alguns cômodos e uma penumbra constante que parecia abafar qualquer som. A luz do fim de tarde mal conseguia penetrar as cortinas pesadas das poucas janelas que não estavam fechadas. O ar era pesado, com cheiro de mofo e abandono. Ele a guiou por um corredor comprido, onde as tábuas do assoalho rangiam sob seus pés, até uma sala de estar igualmente desolada. Ali, parou e se virou para ela, os olhos fixos nos dela, mas sem revelar emoção. Esta é a sala, começou Carlos, a voz grave e sem inflexão. É o único cômodo de uso comum além da cozinha. Meu escritório é proibido. Não quero que entre lá em hipótese alguma. Júlia apenas assentiu, sentindo o corpo enrijecer a cada palavra. Não havia gentileza em seu tom, apenas ordens claras e frias. Seu quarto é aqui, continuou ele, indicando uma porta no final do corredor oposto ao que haviam vindo. Meu quarto é do outro lado da casa. Nossos espaços são separados. Não há necessidade de cruzarmos nossos caminhos fora do necessário. Júlia engoliu em seco. Aquele arranjo era exatamente como ela esperava, mas ouvir as palavras ditas em voz alta tornava tudo mais real e doloroso. Quanto às regras, prosseguiu Carlos, sem dar tempo para que ela processasse a informação. O jantar será servido às 7 da noite e o café da manhã às 6 da manhã. Não tolero atrasos. Espero que a casa esteja sempre limpa e as minhas roupas passadas. Minha Tiana, a cozinheira, cuidará das refeições, mas as demais tarefas da casa são sua responsabilidade. Ele fez uma pausa e Júlia esperou por mais exigências, imaginando que lista de afazeres a aguardava. Fora isso, você tem a liberdade de fazer o que quiser, desde que não me incomode. E, principalmente, não quero barulho. Esta casa preza pelo silêncio. Júlia sentiu um calafrio. Não me incomode. Não quero barulho. Aquelas palavras ecoavam em sua mente. Ela era uma intrusa ali, uma presença tolerada, mas não desejada. A liberdade que ele oferecia era, na verdade, uma liberdade de invisibilidade, uma exigência de que ela se tornasse uma sombra. Entendeu? Perguntou Carlos, a voz um pouco mais firme, como se estivesse testando sua obediência. Júlia ergueu os olhos para ele, seu rosto pálido e seus lábios trêmulos. Sim, Sr. Carlos, respondeu ela, a voz quase um sussurro, mas carregada de uma submissão que ela não sabia que possuía. Ele deu um aceno de cabeça, como se a resposta fosse esperada e satisfatória. Virou-se e começou a caminhar em direção ao que parecia ser a sala de jantar, sem olhar para trás, deixando-a sozinha no corredor escuro. Júlia ficou ali por um momento, sentindo o peso da casa e das expectativas sobre seus ombros. A solidão era esmagadora. Seus olhos varreram o corredor à procura de seu quarto, o único refúgio que lhe havia sido concedido naquele novo lar. Respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam rolar. Não podia se dar ao luxo de chorar. Tinha um filho para proteger, e essa casa era agora sua única chance. Ela se moveu lentamente em direção à porta indicada, a mão tateando a madeira fria. Ao entrar, encontrou um quarto espaçoso, mas igualmente empoeirado e sem vida, com uma cama grande e um guarda-roupa pesado. Não havia nenhum toque pessoal, nenhuma cor, apenas a funcionalidade nua e crua. Era um reflexo perfeito do casamento que acabara de contrair. Aquele seria seu mundo daqui para frente. Silêncio, tarefas e a constante vigilância para não incomodar seu marido, Carlos. A noite caía, e com ela
Uma nova fase, incerta e assustadora, começava para Júlia. A vida a dois na fazenda Santa Cruz se desenrolou de uma maneira peculiar, mais parecendo a de estranhos compartilhando uma estação de trem do que a de marido e mulher. Júlia, apesar do medo e do constante mal-estar que a gravidez trazia, dedicou-se com afinco a transformar a casa que Carlos lhe entregara. Ela se lembrava das palavras do padre Inácio, que havia dito que ela traria vida ao lugar, e, embora não soubesse como, sentia que precisava tentar. Os primeiros dias foram de um trabalho árduo e solitário. Júlia começou pela sala, tirando os lençóis empoeirados dos móveis, abrindo as cortinas pesadas para deixar o sol entrar e varrendo camadas de sujeira acumulada. As janelas, antes escuras e opacas, agora brilhavam, permitindo que a luz natural dançasse sobre os assoalhos de madeira. Ela percebeu que a casa não precisava de grandes mudanças, mas de carinho, de um toque feminino que havia sido ausente por tanto tempo. O cheiro de mofo e abandono foi gradualmente substituído por aromas mais agradáveis. Júlia usava as ervas que encontrava no pequeno jardim, lavanda e alecrim, para fazer sachês que espalhava pelos armários. Nhatiana, a cozinheira, que a observava de longe, começou a se aproximar, e juntas elas assavam pães e bolos de milho que perfumavam a cozinha e os corredores. Pequenos vasos com flores do campo, colhidas por Júlia, apareceram sobre as mesas e o parapeito das janelas, trazendo um pouco de cor para o ambiente outrora sombrio. Carlos, em seu silêncio habitual, notava as mudanças. Não havia uma palavra de agradecimento ou reconhecimento, mas Júlia o via observar. As toalhas de mesa bordadas, que ela havia encontrado guardadas em um baú e restaurado com delicadeza, agora adornavam a mesa da cozinha. A comida, antes apenas nutritiva, ganhou tempero e sabor sob as mãos de Nhatiana e Júlia, que sugeria novas receitas. Suas camisas, que antes eram apenas lavadas e secas, agora estavam impecavelmente engomadas, com um cheiro suave de sabão de coco. Ele notava a luz extra na casa, o brilho nos móveis polidos, o silêncio que não era mais de abandono, mas de paz. Mas Carlos estava preso em seu próprio orgulho e na dor antiga. A cada pequena mudança, a cada toque suave de Júlia, ele sentia uma pontada no peito, um lembrete do que havia perdido e do que temia sentir novamente. Era como se a presença dela, tão suave e discreta, estivesse lentamente derretendo a carapaça que ele havia construído ao redor de seu coração. O medo de Carlos era que ele pudesse se acostumar com aquele cuidado, com a presença suave de Júlia, com a sensação de uma casa que voltava a ser um lar. Ele tinha medo de que a alegria e a vida que ela trazia pudessem fazê-lo esquecer sua Mariana, ou pior, fazê-lo sentir algo por Júlia. Então, ele se fechava ainda mais, mantendo a distância que havia imposto no primeiro dia, mesmo que seu interior já começasse a responder àquela transformação sutil, mas poderosa, que Júlia estava operando na fazenda e, sem que ele soubesse, nele mesmo. Carlos se mantinha distante, respondendo com monossílabos e evitando qualquer tipo de contato visual que pudesse ir além do estritamente necessário. Era um silêncio pesado, uma muralha invisível que ele erguia entre eles a cada amanhecer. Para Júlia, essa postura era uma tortura constante. Ela se sentia uma intrusa indesejada, um fardo que ele era obrigado a suportar por força das circunstâncias. Cada sim ou não, proferido por ele, sem a menor emoção, era um lembrete do contrato frio que os unia e da ausência de qualquer calor humano entre eles. O segredo da gravidez se tornava um peso cada vez maior. A barriga de Júlia crescia e a necessidade de usar cintas apertadas e roupas largas para disfarçar as formas sob o tecido era constante. Cada dia era uma batalha para esconder a verdade, um esforço exaustivo que a deixava fisicamente e emocionalmente esgotada. O medo de ser descoberta por Carlos
Era uma sombra que a seguia por todos os cômodos da casa, sufocando-a a cada passo. Ela evitava ficar perto dele o máximo possível, e quando precisava estar no mesmo ambiente, cuidava para que seu perfil nunca ficasse à vista, sempre de frente ou de costas, mas nunca de lado. Ela se esforçava para parecer sempre ocupada, para que ele não percebesse nada. Varria, espanava, polia, sempre em movimento, como se a atividade constante pudesse afastar os olhares curiosos e as perguntas indesejadas. Mas os olhos de Nhatiana, a cozinheira, eram mais perspicazes do que Júlia imaginava. Nhatiana, uma mulher mais velha e com sabedoria de vida, observava Júlia com atenção. Ela notava a palidez no rosto da jovem, os enjoos matinais que Júlia tentava disfarçar com goles de água ou comendo uma fatia de pão seco às escondidas. "A senhora não está comendo direito, menina", disse Nhatiana um dia, enquanto Júlia forçava um sorriso e empurrava a comida no prato. "Está muito pálida. Precisa se alimentar melhor." Júlia sentiu o coração disparar. "Não é nada, Nhatiana", respondeu ela, a voz um pouco mais alta do que o normal, tentando soar convincente. "Só um pouco cansada. A casa é grande e tem muito trabalho." Nhatiana apenas balançou a cabeça, com um olhar que dizia que ela não estava convencida. Seus olhos percorreram o corpo de Júlia por um instante, um relance rápido que fez Júlia sentir um calafrio na espinha. Ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém percebesse. A fazenda, com seu tamanho e sua solidão, parecia ter olhos em cada canto, e o segredo que ela guardava com tanto esmero estava prestes a vir à tona. Cada dia era uma contagem regressiva para a inevitável revelação, e Júlia sentia que suas forças estavam se esgotando rapidamente. O cansaço que ela alegava para Nhatiana não era mentira. Era real, profundo. E vinha não apenas do trabalho físico, mas da constante tensão de esconder a verdade de Carlos, da pressão de manter uma fachada de normalidade. Ela sentia-se cada vez mais fraca e a gravidez avançava, tornando cada vez mais difícil disfarçar as mudanças em seu corpo. A noite era um alívio, pois podia deitar-se sem a necessidade de manter a guarda, mas mesmo assim, o sono era inquieto, perturbado por pesadelos e pela ansiedade do dia seguinte. A solidão dentro daquela casa imensa era esmagadora. Carlos continuava a ser uma figura distante, quase um fantasma que cruzava seu caminho apenas para as refeições. E mesmo assim, com um silêncio que parecia gritar a ausência de qualquer conexão. Júlia sentia-se presa, uma prisioneira de suas próprias circunstâncias e do segredo que a consumia. A cada semana que passava, a barriga se tornava mais evidente, e as roupas largas já não eram tão eficazes em esconder a verdade. Ela sabia que estava em um beco sem saída, e a descoberta era iminente. O ar na fazenda parecia cada vez mais denso, carregado de uma expectativa que a deixava sem fôlego. A natureza, alheia aos segredos humanos, não colaborava com Júlia. Seu corpo, dia após dia, demonstrava o peso da gravidez e da exaustão. A palidez no rosto se acentuava, os olhos ganhavam olheiras profundas e os enjoos matinais se tornavam mais frequentes e difíceis de disfarçar. O cansaço que ela alegava para Nhatiana não era uma mentira. Era uma realidade profunda, que vinha não apenas do trabalho físico de manter a vasta fazenda em ordem, mas da tensão constante de esconder a verdade de Carlos, da pressão de manter uma fachada de normalidade. Ela sentia-se cada vez mais fraca, e a gravidez avançava implacavelmente, tornando cada vez mais difícil disfarçar as mudanças em seu corpo. A solidão dentro daquela casa imensa era esmagadora. Carlos continuava a ser uma figura distante, quase um fantasma que cruzava seu caminho apenas para as refeições. E mesmo assim, com um silêncio que parecia gritar a ausência de qualquer conexão. Júlia sentia-se presa, uma prisioneira de suas próprias circunstâncias
e do segredo que a consumia. A cada semana que passava, a barriga se tornava mais evidente e as roupas largas já não eram tão eficazes em esconder a verdade. Ela sabia que estava em um beco sem saída e a descoberta era iminente. O ar na fazenda parecia cada vez mais denso, carregado de uma expectativa que a deixava sem fôlego. O esforço para provar seu valor na casa, para manter tudo impecável e, com isso, talvez justificar sua presença e garantir sua permanência depois que a verdade viesse à tona, era sobre-humano. Ela limpava, cozinhava com Nhatiana, arrumava, costurava, sempre em movimento, sempre buscando uma tarefa que a mantivesse ocupada e, de alguma forma, útil. Mas a tensão acumulada, a falta de descanso adequado e a necessidade de esconder a gravidez estavam cobrando seu preço. Era uma tarde abafada de novembro. O céu, antes azul e límpido, estava fechado por nuvens escuras que prometiam uma tempestade iminente. O ar estava pesado, quase irrespirável, e o silêncio na fazenda era premonitório. Carlos, que normalmente ficava até o cair da noite na lida do campo, decidiu voltar mais cedo para a casa, prevendo a chuvarada. Ele subiu os degraus da varanda, o cheiro de terra molhada já pairando no ar, e abriu a porta principal. A casa, que geralmente o recebia com o aroma do café fresco e o burburinho discreto de Júlia na cozinha, estava estranhamente silenciosa. Não havia o cheiro familiar do café coado, nem o som suave das panelas, ou o roçar dos tecidos enquanto Júlia passava as roupas. Um silêncio incomum pairava no ar. Um silêncio que não era o de paz, mas de ausência. Carlos franziu a testa. Aquilo não era normal. Júlia era sempre pontual com o café da tarde, e a cozinha era seu domínio naquele horário. Ele tirou o chapéu e o pendurou no cabideiro da entrada, seus passos ecoando no assoalho de madeira. A luz que entrava pelas janelas estava fraca, tingida de um cinza azulado que anunciava a tempestade. "Júlia!" chamou ele, a voz um pouco mais alta do que o habitual, tentando quebrar o véu de quietude que o envolvia. Não houve resposta. Apenas o som do vento começando a assobiar pelas frestas das janelas. Carlos sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Preocupação? Estranheza? Era uma sensação nova, um desconforto que furava sua indiferença habitual. Ele se dirigiu à cozinha, esperando encontrá-la lá, talvez adormecida em uma cadeira, vencida pelo cansaço. Mas a cozinha estava vazia. O fogo no fogão a lenha estava quase apagado, e sobre a mesa, apenas uma gamela com massa de pão coberta com um pano limpo, intocada. Onde estaria ela? Carlos chamou por Júlia mais uma vez, sua voz ressoando pela casa vazia. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Ele se aproximou da mesa, passando a mão na gamela de massa. Estava fria. Isso significava que Júlia não a havia tocado por um bom tempo. Uma sensação estranha começou a se instalar no peito de Carlos. Não era raiva, nem aborrecimento, mas algo mais próximo de uma inquietação. Ele nunca havia pensado muito sobre a presença de Júlia na casa, apenas a aceitara como uma parte da rotina que ele mesmo havia imposto. Mas agora, a ausência dela era notável, quase tangível. Ele saiu da cozinha, seus passos ecoando mais fortes no assoalho de madeira envelhecida. A luz lá fora diminuía rapidamente, e os primeiros pingos de chuva começaram a bater nas janelas. Um som suave que logo se transformaria em um temporal. Carlos caminhou pelo corredor principal, passando pela sala de estar, onde as cortinas estavam puxadas, impedindo a pouca luz de entrar. Ele se dirigiu aos quartos, um lugar onde raramente ia, já que seu próprio quarto ficava na outra extremidade da casa. Ao se aproximar do quarto de Júlia, ele notou que a porta estava entreaberta. Uma fresta escura se abria para o interior do cômodo. Ele hesitou por um momento. Entrar no quarto dela parecia uma invasão, algo que ele, em sua frieza calculada, nunca faria.
Mas a preocupação, aquela pontada que havia furado sua indiferença, era mais forte do que sua habitual reticência. Algo estava errado. O silêncio, a massa fria, a ausência de Júlia da cozinha. Tudo indicava que algo havia acontecido. Com um leve empurrão, Carlos abriu a porta um pouco mais. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca e acinzentada que vinha da janela, que estava semiaberta, deixando o ar úmido e pesado entrar. As cortinas balançavam suavemente com a brisa. O cheiro de lavanda, que Júlia tanto gostava e que agora permeava a casa, estava mais forte ali, misturado a um odor metálico e adocicado, que Carlos não conseguia identificar de imediato, mas que lhe causava um calafrio. Seus olhos se ajustaram à penumbra e ele varreu o quarto com o olhar. A cama estava desarrumada, as cobertas jogadas de lado. No chão, perto da cama, havia um monte de tecidos escuros que pareciam ser roupas. E ao lado das roupas, uma mancha escura no assoalho de madeira que brilhava de forma estranha à luz tênue. Então ele a viu. Júlia estava caída no chão ao lado da cama, de bruços. Seu corpo estava encolhido e um dos braços estava esticado à frente, como se ela tivesse tentado alcançar algo antes de cair. Seus cabelos castanhos estavam espalhados pelo chão e uma das mãos estava apertando a barriga. A barra de seu vestido, que era largo e de tecido grosso, estava levantada, revelando suas pernas. Carlos sentiu o sangue gelar. Ele não conseguia ver o rosto dela, mas a posição do corpo, a quietude, o cheiro estranho no ar, tudo indicava algo grave. A indiferença que ele cultivava há anos, a barreira que ele havia construído ao redor de si mesmo, começou a rachar naquele instante. Uma onda de choque e de um medo desconhecido o atingiu. Ele deu um passo para dentro do quarto, seus olhos fixos na figura imóvel de Júlia. A mancha escura no chão era sangue, e o cheiro adocicado. Ele finalmente entendeu. Era cheiro de sangue. O coração de Carlos começou a bater forte no peito, um ritmo descompassado e alarmante. Ele se ajoelhou ao lado dela, hesitando por um momento antes de tocá-la. A pele dela estava fria ao seu toque. Com cuidado ele a virou, e o que viu fez seu mundo parar. O rosto de Júlia estava pálido, quase sem cor, e seus lábios estavam azulados. Seus olhos estavam fechados e uma mecha de cabelo grudava em sua testa, úmida de suor. E então ele notou. A barriga de Júlia, que ela tentava esconder com tanto esmero, estava proeminente, arredondada, inegável. O vestido largo que antes disfarçava, agora só ressaltava o volume que ele nunca havia permitido a si mesmo perceber. O segredo dela estava ali, exposto, em meio àquele cenário de desespero. Carlos a olhou, inerte, sua mente tentando processar a imagem à sua frente. A verdade o atingiu como um raio. Júlia estava grávida, e ela estava em perigo. Carlos ficou ali, ajoelhado, incapaz de se mover por um instante. O impacto daquela revelação o atingiu com uma força que nenhuma das perdas anteriores havia conseguido. Não era apenas a gravidez em si, mas a mentira, o segredo que ela havia guardado sob seu teto, bem debaixo do seu nariz, enquanto ele se mantinha em sua bolha de indiferença. Uma mistura de raiva e confusão começou a borbulhar dentro dele, mas foi rapidamente superada por uma urgência mais primária. Júlia estava em perigo. Ele tocou o pescoço dela buscando um pulso. Estava fraco, mas presente. O cheiro de sangue no ar se intensificava, e a mancha no chão parecia crescer. Carlos, que sempre se orgulhara de seu controle, sentiu o pânico ameaçar sua compostura. Ele precisava fazer alguma coisa, e rápido. Mas o quê? Ele nunca havia lidado com uma situação como aquela. A fazenda era isolada, e a tempestade que começava a castigar as janelas tornaria qualquer viagem impossível. Com um esforço, ele a pegou nos braços. Júlia era leve,
surpreendentemente leve para alguém que carregava uma vida dentro de si. Ele a deitou com cuidado na cama desarrumada, afastando as cobertas. Seus olhos varreram o quarto novamente, buscando alguma pista, algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Perto da mão onde ela estava caída, havia um pedaço de tecido, um lenço branco manchado de vermelho, e ao lado, um pequeno frasco de vidro vazio. Carlos o pegou. Não havia rótulo, mas o cheiro adocicado e forte que emanava dele era inconfundível. Era um remédio abortivo. A raiva, que havia sido momentânea, retornou com força total. Júlia não estava apenas grávida. Ela havia tentado se livrar do bebê, ali, em sua casa, sob sua proteção. Mas a raiva logo deu lugar a uma compreensão sombria. O desespero dela devia ser imenso para tomar uma atitude tão arriscada. A sociedade de 1905, especialmente em Minas Gerais, não perdoava uma mãe solteira. O casamento com ele, por mais frio que fosse, era a única chance de Júlia de salvar seu filho de um destino de ostracismo. A ironia era cruel. Ela havia se casado para proteger o filho, e agora, por tentar esconder a verdade, estava colocando a si mesma e ao bebê em risco ainda maior. Carlos se ajoelhou novamente ao lado da cama, observando o rosto pálido de Júlia. A imagem da mancha de sangue no chão, o frasco vazio, a barriga proeminente. Tudo se encaixava em uma narrativa de medo, desespero e solidão. Ele se sentia um tolo por não ter percebido antes, por ter sido tão cego em sua própria dor que não enxergara a dor dela. A indiferença que ele havia cultivado como um escudo agora parecia uma falha gritante, uma negligência imperdoável. A tempestade lá fora explodiu com toda a fúria, trovões ecoando e a chuva batendo violentamente nas janelas. A escuridão no quarto aumentou, e Carlos acendeu um lampião que estava na cômoda. A luz bruxuleante revelou ainda mais os detalhes sombrios do cenário. Ele precisava de ajuda. Imediatamente. Ele correu para a porta, desceu as escadas em 2 degraus e gritou por Nhatiana. A cozinheira, que devia estar na cozinha tentando apagar o fogo que ele havia deixado lá, apareceu na sala, com o rosto assustado. "Nhatiana! Venha rápido! É a Júlia!" A voz de Carlos era áspera, com uma urgência que ela nunca havia ouvido antes. A velha cozinheira, acostumada com a voz monótona e controlada do patrão, sentiu um arrepio. Ela seguiu Carlos escada acima, seu coração batendo forte. Ao ver Júlia na cama, pálida e desacordada, e a mancha de sangue no chão, Nhatiana soltou um pequeno grito abafado, levando as mãos à boca. "Meu Deus, ela está grávida." A voz da cozinheira era um sussurro chocado. Carlos apenas assentiu, seu rosto uma máscara de preocupação. "Ela está perdendo o bebê, Nhatiana. Precisamos fazer alguma coisa. Agora." As palavras saíram dele com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não poderia ficar parado. A vida de Júlia e a do bebê dependiam dele. E, de alguma forma, naquele momento, a vida dele também parecia depender daquelas 2 vidas frágeis. A indiferença havia sido rasgada, e a responsabilidade, antes um fardo imposto, agora era uma chama acesa em seu peito. A tempestade lá fora, com seus raios e trovões, parecia um eco da tempestade que se formava dentro de Carlos. A raiva pela mentira de Júlia, pela forma como ela havia arriscado a própria vida e a do bebê, misturava-se com um medo quase visceral. Ele não era um homem de meias palavras, mas naquele momento, as palavras pareciam vazias. Nhatiana, com a experiência de anos na fazenda, agiu com a rapidez que Carlos não conseguia. Ela correu para buscar panos limpos, água morna e ervas que, segundo ela, ajudariam a estancar o sangramento.
Carlos observava, paralisado, enquanto Nhatiana limpava Júlia, murmurando orações e palavras de conforto que Júlia, inconsciente, não podia ouvir. O cheiro de sangue ainda pairava no ar, pesado, mas agora misturado ao de lavanda e outras ervas que Nhatiana espalhava pela cama. Enquanto a cozinheira cuidava do corpo, Carlos sentia-se inútil. Seu papel de marido era uma farsa, e agora a realidade brutal da situação o confrontava. Ele era o responsável por aquela mulher, por aquela vida que lutava para se manter, e ele não sabia como. Precisa ir buscar o doutor, seu Carlos, Nhatiana disse, sem tirar os olhos de Júlia. Não podemos esperar. Ela está muito fraca. Carlos assentiu, a voz presa na garganta. A chuva ainda castigava a fazenda, mas a ideia de ficar parado, sem fazer nada, era insuportável. Ele pegou sua capa de chuva e seu cavalo mais rápido, o trovão. Montou apressado, sentindo o vento gelado no rosto e a chuva cortando como facas. O caminho até a cidade, que normalmente levava 1 hora, parecia uma eternidade. Seus pensamentos eram um turbilhão, a imagem de Júlia pálida, o frasco vazio, a barriga proeminente. Ele se perguntava sobre o pai da criança, sobre os motivos de Júlia para manter um segredo tão pesado. Mas, acima de tudo, a urgência de salvá-la dominava tudo. Chegou à casa do Dr. Antunes encharcado e ofegante. O velho médico, um homem de poucas palavras, mas de grande experiência, ouviu a história de Carlos com uma expressão séria. Não fez perguntas, apenas pegou sua maleta e seguiu Carlos de volta à fazenda, sem hesitar. O caminho de volta foi ainda mais tenso. O silêncio do médico era pesado, e Carlos se sentia cada vez mais culpado. Quando chegaram à fazenda, Nhatiana estava sentada ao lado de Júlia, que ainda estava inconsciente, mas com uma coloração um pouco melhor no rosto. O Dr. Antunes examinou Júlia com cuidado, sua expressão inescrutável. Carlos e Nhatiana esperavam, o coração na garganta. Ela está perdendo muito sangue, o médico disse finalmente. E o bebê? Está em sofrimento. O trabalho de parto começou cedo demais. Faremos o que pudermos. Carlos sentiu um nó na garganta. O bebê, o filho de Júlia. Ele nunca pensou que sentiria algo por aquela criança, fruto de uma mentira, mas a ideia de perdê-lo, de ver Júlia sofrer ainda mais, era devastadora. Ele se afastou da cama, sentindo-se um intruso. Observou o médico trabalhar com a ajuda de Nhatiana, que parecia saber exatamente o que fazer. A noite se arrastou, longa e angustiante. A tempestade diminuiu, mas a tensão na casa permaneceu. Carlos sentou-se na sala, olhando pela janela para a escuridão, sentindo-se impotente. Ele havia aceitado Júlia em sua casa como um contrato frio, como uma solução para sua solidão e para a decadência da fazenda. Mas agora, diante da fragilidade dela e da iminência de uma nova vida, ele percebia que a vida era muito mais complexa do que seus arranjos práticos. O medo de perdê-los, de fracassar em sua responsabilidade, era um peso que ele nunca imaginou carregar. E por um instante, a indiferença que ele cultivava há anos pareceu uma armadura pesada demais para suportar. Ele percebeu que, de alguma forma, Júlia e o bebê já haviam se infiltrado em seu mundo fechado. As horas se arrastaram, cada minuto um século, enquanto Carlos esperava na sala. A casa, antes silenciosa, agora era palco de gemidos abafados e sussurros apressados vindos do quarto de Júlia. O Dr. Antunes e Nhatiana trabalhavam incansavelmente. Carlos tentava se concentrar na chuva, que agora apenas garoava lá fora, mas seus ouvidos estavam fixos nos sons que atravessavam as paredes. Ele se sentia um estranho em sua própria casa, um espectador de um drama que, de repente, se tornara o centro de sua existência. De repente, um choro agudo e forte rasgou o silêncio da madrugada. Um choro de bebê. Carlos se levantou num salto,
o coração disparado no peito. Era um som que ele não ouvia há anos, desde os dias de Mariana, um som que ele havia jurado nunca mais permitir em sua vida. Mas ali estava, real, vibrante, enchendo cada canto da fazenda Santa Cruz. Nhatiana apareceu na porta do quarto, o rosto suado, mas com um sorriso cansado. É um menino, seu Carlos, lindo e forte, apesar de tudo. Carlos não conseguiu falar, apenas assentiu, pálido, e caminhou em direção ao quarto. O cheiro de ervas, sangue e vida nova o envolveu. Júlia estava deitada na cama, exausta, mas com os olhos fixos no pequeno embrulho em seus braços. Ela parecia frágil, mas ao mesmo tempo invencível, uma força da natureza que havia desafiado a morte e a solidão. O Dr. Antunes se virou, ajeitando seus óculos. Ela e o bebê estão bem, Carlos. Foi um parto difícil, mas eles são fortes. Você tem uma família agora. O médico disse as últimas palavras com um tom de observação, quase um desafio. Carlos olhou para o bebê. Um ser minúsculo, vermelho, com os olhos fechados e uma cabeleira escura. Não era seu sangue, não era seu filho, mas ali estava, um novo membro da casa. Uma nova vida que ele, de alguma forma, havia ajudado a trazer ao mundo. A carapaça que ele construíra ao redor de si começou a rachar lentamente. Aquele pequeno ser, que sequer abria os olhos, já estava desmantelando anos de muros erguidos. Júlia ergueu os olhos para ele, uma mistura de medo e esperança em seu olhar cansado. Carlos. Ela sussurrou, a voz fraca. Ele se aproximou da cama, hesitante. O Dr. Antunes e Nhatiana se afastaram discretamente, dando-lhes espaço. Carlos olhou para o bebê novamente. Aquele pequeno rosto, tão inocente, não carregava a culpa de seus pais, nem o segredo de sua mãe. Era apenas um bebê, precisando de amor e proteção. Ele é lindo, Carlos conseguiu dizer, a voz rouca. Estendeu a mão e Júlia, num gesto de confiança que o surpreendeu, moveu o embrulho para que ele pudesse tocar a pequena mãozinha. O toque da pele macia e quente do bebê foi um choque elétrico. Uma onda de emoção que ele não sentia há muito tempo o invadiu. Era um sentimento estranho, um misto de responsabilidade e uma ternura inesperada. Júlia observou a reação dele, apreensiva. Ela esperava raiva, rejeição, talvez até que ele a expulsasse da fazenda. Mas o que via era um homem desarmado, tocado pela fragilidade da vida. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, lágrimas de alívio e gratidão. Ela havia arriscado tudo, e agora, talvez, houvesse uma chance. Uma chance para seu filho, e talvez para ela também. Carlos não tirava os olhos do bebê. Aquele pequeno milagre, nascido em meio à tempestade e ao segredo, era a prova de que a vida insistia em brotar, mesmo nos terrenos mais áridos. Seu coração, antes um deserto gelado, sentiu um leve tremor, um pequeno broto de esperança. A indiferença havia sido não apenas rasgada, mas agora parecia esmagada pela força daquele novo ser. Ele se viu ali, de pé, diante daquela nova vida, e percebeu que seu mundo nunca mais seria o mesmo. O castigo que ele impusera a si mesmo e a Júlia estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. O bebê, ainda sem nome, tornou-se o catalisador silencioso da transformação na fazenda Santa Cruz. Sua chegada não foi apenas o nascimento de uma nova vida, mas o renascimento de um lar que havia sido mergulhado em luto e solidão por tanto tempo. Carlos, antes um homem de poucas palavras e gestos contidos, começou a mudar de maneiras sutis, quase imperceptíveis a princípio, mas profundas o suficiente para redefinir sua existência. Ele via Júlia agora não apenas como a mulher com quem havia feito um contrato, ou a mãe de uma criança que não era sua, mas como uma força da natureza que havia enfrentado a adversidade e saído vitoriosa. Os pequenos gestos de cuidado começaram a surgir.
No início, eram quase acidentais, como quando ele trazia um jarro de água fresca para o quarto de Júlia sem que ela pedisse, ou quando se certificava de que a lenha para o fogão estivesse sempre à mão, evitando que ela fizesse esforço desnecessário. Ele observava de longe, enquanto Júlia amamentava o bebê, o rosto dela iluminado por uma ternura que ele nunca havia visto antes. Essa imagem, tão pura e maternal, começou a quebrar as últimas barreiras de sua frieza. Júlia, por sua vez, sentia-se mais segura. O parto difícil e a subsequente aceitação tácita de Carlos haviam diminuído seu medo constante. Ela ainda se sentia vulnerável, mas a presença dele, mesmo que distante, era um consolo. Ver Carlos segurar o bebê, mesmo que por breves momentos, e a forma como seus olhos, antes tão vazios, agora demonstravam um brilho diferente ao olhar para a criança, era um bálsamo para sua alma. Ela começou a baixar suas defesas, a permitir que uma pequena parte de si se abrisse para a possibilidade de algo mais. A casa, antes um mausoléu silencioso, começou a se encher de vida e barulho. O choro do bebê, os murmúrios de Júlia enquanto o acalmava, o tilintar das mamadeiras na cozinha, tudo isso preenchia o vazio que antes ecoava nas paredes. Nhatiana, a cozinheira, observava tudo com um sorriso discreto. Ela sabia que a chegada de uma criança era sempre uma bênção, mas neste caso era um verdadeiro milagre. O cheiro de leite e talco de bebê se misturava ao aroma de lavanda e alecrim que Júlia espalhava pela casa, criando uma atmosfera de aconchego e esperança. Carlos se pegava, sem querer, parando para ouvir os sons do quarto do bebê. Às vezes, ele se aproximava da porta entreaberta, apenas para espiar Júlia com o pequeno nos braços. Ele não admitiria, nem para si mesmo, mas estava se apegando àquela nova presença. Aquele bebê, que não era seu filho de sangue, estava de alguma forma preenchendo um vazio que ele não sabia que existia desde a morte de Mariana. Um dia, enquanto Júlia estava na cozinha, Carlos entrou, o bebê dormindo tranquilamente em seus braços. Ele o havia pegado no berço, apenas para sentir o peso macio e quente contra seu peito. Júlia se virou, surpresa, e por um instante, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. "Ele dormiu?" Ela perguntou, a voz suave. Carlos assentiu, olhando para o bebê. "Sim, é um dorminhoco." Seus olhos se encontraram com os de Júlia, e pela primeira vez não havia frieza ou medo, apenas uma compreensão silenciosa. Aquele momento, simples e despretensioso, marcou um ponto de virada. A aceitação do bebê por Carlos, mesmo não sendo seu filho biológico, era evidente. Ele não apenas tolerava a criança, ele a acolhia. Ele começou a participar mais ativamente, trocando fraldas desajeitadamente, ninando o bebê quando Júlia precisava descansar. Aos poucos, a barreira entre eles, antes tão sólida, começou a desmoronar, dando lugar a uma conexão que ia além do mero contrato. O castigo, que os unira, começava a revelar seu verdadeiro propósito. Um propósito que nenhum deles poderia ter previsto. O castigo, imposto pelo destino e pelas circunstâncias que havia unido Carlos e Júlia de maneira tão fria e impessoal, transformou-se, dia após dia, na história de amor mais bela e inesperada da Fazenda Santa Cruz. Aquele bebê, que chegara ao mundo em meio a segredos e tempestades, foi a ponte que finalmente uniu dois corações que se pensavam perdidos. Carlos, que acreditava que seu coração havia morrido com Mariana, encontrou um novo propósito e uma alegria que ele jamais imaginou que poderia sentir novamente. A fazenda, antes um símbolo de sua dor e reclusão, voltou a ser um lar vibrante, cheio de risos e da melodia suave de uma família. Júlia, que crescera sem raízes, sem um porto seguro, encontrou ali não apenas um teto, mas o lar e a família que sempre desejou. Aquele homem calado,
que a havia acolhido por obrigação, tornou-se seu companheiro, seu amigo e, finalmente, seu grande amor. E o pequeno, que havia nascido sob o estigma de ser um filho sem pai, encontrou em Carlos um pai dedicado, que o amava com a mesma intensidade com que amava Júlia. Os dias na fazenda Santa Cruz ganharam uma nova cor. As manhãs eram preenchidas com o aroma do café fresco e o som do bebê, seguido pelos passos apressados de Carlos e Júlia, que agora compartilhavam as refeições com uma naturalidade que parecia ter existido desde sempre. As conversas, antes monossilábicas e protocolares, fluíam livremente, misturando os assuntos da fazenda com as pequenas alegrias e desafios da vida com um bebê. Carlos, que passava dias a fio no campo, agora voltava para casa com um brilho nos olhos, ansioso para ver a esposa e o filho. Júlia, por sua vez, floresceu. A insegurança e o medo deram lugar a uma confiança serena. Ela cuidava da casa com um carinho que ia além da obrigação, transformando cada canto em um reflexo do amor que sentia. As flores do campo, que antes enfeitavam a casa em uma tentativa de disfarçar a tristeza, agora brotavam em vasos e canteiros, celebrando a vida que pulsava ali. Ela ensinou Carlos a apreciar os pequenos detalhes, a beleza de um pôr-do-sol, o canto dos pássaros, o riso espontâneo do bebê. Aos poucos, a história do casamento arranjado e do segredo de Júlia se tornou uma lenda na região, mas não uma lenda de vergonha, e sim de superação. Padre Inácio, que havia sido o arquiteto dessa união inusitada, observava de longe com um sorriso satisfeito. Ele sabia que Deus trabalhava de maneiras misteriosas e que, às vezes, os caminhos mais tortuosos levavam aos destinos mais belos. Carlos e Júlia aprenderam que o amor não se manifesta apenas em grandes gestos românticos, mas na cumplicidade do dia a dia, no apoio mútuo, na aceitação das imperfeições e na construção de um futuro juntos. Eles construíram seu amor tijolo por tijolo, na base da compaixão, do perdão e da dedicação. O carinho que Carlos dedicava ao filho de Júlia era a prova mais eloquente de seu amor por ela. Um amor que transcendia o sangue e as convenções sociais. A fazenda Santa Cruz, que um dia fora um lembrete constante da perda e da solidão de Carlos, agora era um santuário de vida e afeto. As paredes que antes ecoavam o silêncio, agora ressoavam com a alegria de uma família que se encontrou onde menos esperava. A história de Carlos e Júlia se tornou um testemunho silencioso de que o amor pode surgir nos lugares e das formas mais inesperadas, superando o preconceito, curando as feridas mais profundas e transformando o que parecia um castigo em uma bênção inestimável. Eles provaram que, mesmo quando a vida nos força a caminhos que não escolhemos, o coração humano tem a capacidade de encontrar a felicidade, de amar e de transformar qualquer adversidade em uma bela canção de redenção. E assim, a Fazenda Santa Cruz se tornou o palco de uma história de amor que ecoaria por gerações, um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor sempre encontra um caminho para florescer.